E aí, CACDista, como vão todos? Estamos próximos ao início da maratona de provas e eu vou falar hoje sobre a relação bilateral, talvez a mais importante que o Brasil tem, que é a relação bilateral com a Argentina. Vou fugir um pouco do senso comum, do que se espera de uma resposta lugar comum da relação Brasil-Argentina, que é aquele balanço entre rivalidade de um lado, cooperação de outro, para pontuar algumas coisas que eu acho que são importantes para a primeira fase especialmente. Porque dentro dessa balança que passa pela rivalidade sim, passa pela cooperação, e hoje, pelo menos desde as décadas de 80, nós temos atingido essa fase de maior integração, digamos assim. Eu acho que a gente precisa marcar na história da política externa brasileira os momentos mais interessantes, onde Brasil e Argentina cooperaram de fato, onde houve, digamos, picos de cooperação e momentos onde essa cooperação não foi tão evidente. Acho que isso é muito interessante para ser cobrado numa prova de primeira fase, para saber se você realmente está atento a qual período da história da política externa brasileira nós de fato estivemos mais perto dos argentinos e quais os períodos nós não estivemos tão perto. Eu vou lembrar aqui um texto interessante que a FUNAG publicou do Alessandro Candeias, melhor dizendo, que eles faz uma retrospectiva bastante interessante sobre a perspectiva argentina dessa relação bilateral. Eu acho que talvez vale pensar nela para a terceira fase. Para a primeira fase, para o TPS, eu lembraria aqui de alguns pontos de pico, digamos assim, dessa política externa bilateral, dessa relação bilateral, melhor dizendo. Tratado da Tríplice Aliança de 65, certamente, foi um pico de cooperação. Tratado de Limites, de 1898, um pico importante. Lembraria da Declaração de Uruguaiana, lembraria por fim do Acordo Tripartite de 79. Acho que esses quatro momentos, se aparecer na prova de vocês, certamente vocês devem marcar como pico de cooperação. E cooperação eu diria, mas não diria integração. Eu diria de uma cooperação estratégica, mas não chegaria a dizer integração, porque a literatura, quando fala de integração, de fato ela está falando dos anos 80 para cá. Dos anos 80 para cá, especialmente a partir de 88. Então, eu acho que uma prova de política externa brasileira cobra esse tipo de conhecimento. Por outro lado, os momentos, digamos, de mais afastamento, ou de mais distanciamento, ou de mais rivalidade, eu acho que certamente a gente não poderia deixar de esquecer da guerra da independência do Uruguai. Eu acho que seria um ponto importante. Mas talvez trazendo um pouco mais. Claro que nós temos o conflito com Rosas, mas eu queria trazer um pouco mais para o período atual, justamente para fazer esse contraponto da integração. E aí eu precisaria lembrar de dois momentos onde a nossa inflexão, onde a nossa relação bilateral, melhor dizendo, esteve um pouco mais prejudicada. Certamente no plano comercial, na desvalorização do real, em 99, e depois do Brasil bashing, né, com o De La Rua, ou com o Dualdi, não lembro, depois vocês veem, mas há momentos ali, em 2001, se não me engano foi De La Rua. Enfim, De La Rua ou Dualdi, vocês vão lembrar. Mas é importante vocês lembrarem da desvalorização em 99 e do Brasil bashing em 2001. Esse foi um período muito difícil, mas é bom lembrar também que, embora tenha sido um período difícil, de baixa na cooperação, em plena fase de, digamos, de integração, esse período não foi o suficiente para criar uma crise estrutural na relação bilateral. Isso que é importante reafirmar. Nós temos uma estabilidade estrutural na nossa relação bilateral.
passa pela rivalidade, ou melhor, passou pela rivalidade, passou pela cooperação, e hoje nós encontramos um momento de plena integração e de interesses comuns. É claro que a política externa da Argentina ela é um pouco mais permeada pelos interesses partidários do que a nossa relação, a nossa política externa brasileira, mas por trás das dificuldades e dos desafios internos de cada um dos lados, nós temos certamente, é preciso afirmar isso, uma relação estrutural de estabilidade, com crises cada vez menores e com canais institucionais para a solução de eventuais controvérsias. Beleza? Então, resumindo, os grandes picos aí eu lembraria o Tratado da Tríplice Aliança, o Tratado de Limites, a Declaração de Uruguaiana e o Acordo Tripartite de 79. E como pico, vales, digamos assim, o Alessandro Candeias ele usa essa expressão, relações mais de desafios, digamos, ou de períodos de afastamento, ou de rivalidade, como vocês preferirem, mas citaríamos aí certamente o período da desvalorização do real. É claro que a agenda Brasil-Argentina atual ela é muito próxima, os interesses regionais são comuns, o Brasil tem essa leitura de dessa visão bilateral que outros instrumentos regionais vão se desenvolvendo, o Brasil tem essa percepção, mas a gente não pode esquecer que a gente não tem entendimento comum no que se refere à reforma do Conselho de Segurança, nós não temos um alinhamento perfeito no que se refere aos bens industrializados do ponto de vista comercial na OMC, e é isso, eu acho que para a gente só ponderar essa questão da integração que tem seus desafios, mas seus desafios também encontram canais institucionais previstos aí para diálogo e para concertação. Tá bom? De Brasil e Argentina, esse Drops foi rapidinho, é isso. Espero que você esteja estudando firme, fazendo muitos exercícios para a primeira fase, porque quem não faz questão vai ter que estudar para o TPS 2018. Não estou secando não, mas é uma forte sugestão para que essa fase específica de primeira fase, e se tratando de CESP, com exercício que a gente é aprovado, fazendo muita prova e buscando conteúdo, eventualmente, que vocês não saibam, a partir das questões onde vocês não se sentiram muita segurança em marcar. É isso, Brasil e Argentina. Até o próximo vídeo, a gente vai falar de um outro assunto bastante quente para essa primeira fase. Grande abraço!